Quer isso dizer que a MPLA e a UNITA, a FENLA é a melhor dos dois? É a melhor dos dois, sem sombra de dúvida. É a melhor porque ela aproxima-se naquilo que é a dor do seu povo. E a razão pela qual, desculpa-me só terminar, é a razão pela qual, se hoje eu estava a ver o Dr. William Toné foi apresentado como comissário da UNITA, e eu acredito que no momento que o sistema usa esse termo de tirar carnes humanas e colocar nas unidades onde estavam as tropas da UPA, a intenção era esse, imacular a imagem da UPA, tirar-lhe do rosto do seu povo. E eu acredito que nesse momento é a maior luta que nós temos, voltar a ressocializar a FNLA. Viva, saudações a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao programa Turbilhão da Sociedade. Hoje a nossa edição será gravada ou será produzida exatamente com uma figura que é candidato à presidência do partido FENLA, que vem falar, um jovem que está a candidatar-se para a presidência da FENLA e vem exatamente aqui apresentar aquilo que são as linhas mestras que possivelmente, caso seja eleito a presidente, então vai poder implementar. Comigo nos estúdios da TV Mayombe está o ex-secretário nacional da Juventude, Kiako Kiala. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Exatamente. É candidato à presidência do Partido dos Irmãos, não é? A FENLA, exatamente. São 5 candidatos. Porque a primeira questão que lhe coloco, por que pretendes ser presidente? O que é que está insuficiente no seu partido para mostrares a intenção de querer liderar e ver essa insuficiência sanada? Ok, obrigado. A priori quero agradecer a vossa recepção calorosamente e dizer que, na verdade, este é um direito que o próprio Estatuto nos reserva a todo militante do partido. Eleger e ser eleito a todos os cargos do partido. Isso, primeiramente, eu não iria dizer aqui por sentido de insuficiência, não. Tem-se dito que a vida é uma escola. E o partido político também é uma escola. E chega um tempo em que nós precisamos ser avaliados. E eu, tendo estado já pronto nessa situação, o conjunto todo do partido, que são os irmãos, não por minha plena vontade de levantar na minha casa que eu vou me candidatar, mas fui solicitado aos meus pares que havia chegado a hora, e tendo também sido sempre falado que a FENLA é um partido de velhos, e eu acredito que os meus irmãos olharam para mim uma capacidade de poder dar a resposta neste eco de dizer que a FENLA é partido de velhos. Quando assim fui solicitado, eu não hesitei, porque eu sou como uma bala. Quando se distingue para atingir o alvo, a bala vai. Então, é este o primeiro passo, como militante, e tendo reunido os requisitos necessários, então, chegado a hora para dar a resposta a este quesito primeiro, sublinhado, dizendo que a FENLA é um partido de velho. Respondendo propriamente na sua questão, sim, o meu partido tem insuficiência. Insuficiências porque é aquilo que se diz, uma imagem fala mais de que 1000 palavras. Hoje todo angolano sabe o que é a FNLA. A FNLA é um monstro adormecido. Não acuso que as que estão no comando sejam coniventes. Se me permitir sair um pouco a política para entrar na questão divina, é bíblico que a cada coisa aqui embaixo da terra tem o seu tempo. Provavelmente a capacidade da FNLA poder atingir o auge da sua carreira não seria com as que estão no comando. Provavelmente que seria para com a nossa geração. Logo, esse é um dos elementos que nos leva para entrarmos nesse desafio. Seu partido é o partido praticamente caracterizado de pugilato pós-pugilato. Exato.
Como é que pretendes dirimir esse agora parece ser já hábito de lutarem no partido? Este é um dos elementos, para mim particularmente, não me preocupo mais, é a maior forja que eu acho para poder apresentar a capacidade de um homem capaz de poder trazer aquilo que aparecia ser mau, não benéfico, tornar-se benéfico. Porque, na verdade, o homem nasce manso, torna-se agressivo no meio da sua convivência. Ora, essa será uma das responsabilidades caso eu seja sufragado nas urnas e tenho a fé, porque houve chamado e nesse chamado há escolhido. E acredito que são dos escolhidos e esse será uma das grandes, como diria, das tarefas que trará maior capacidade e atenção e, como diria, maior atenção para poder sanar essa questão, porque parece brincadeira, afinal é um partido que muito fez para que Angola hoje fosse um país independente, apesar de que temos o nosso slogan de liberdade de terra, mas ainda falta concluir esse slogan na totalidade, porque mesmo aquela liberdade tem uma parte suspensa e, na verdade, para efeito desse ser concluído, falta uma coragem acima da média, destemida, para que assim a conclusão do slogan Liberdade de Terra seja concluída e os angolanos se sintam na pele e no osso e venham a usufruir este quesito. É da mesma opinião que o seu partido, nesta altura, encontra-se exatamente na UTI? Sou da mesma opinião, porque quando a gente queremos corrigir algo, temos que acreditar ou aceitar primeiramente que ele está mal. Se eu disser que não, estaria a me enganar, então vago seria a minha necessidade de poder concorrer ao cadeirão máximo. Volto a dizer que não é essa a intenção primária. A intenção primária é por mim ser um direito reservado no próprio estatuto e eu responder ao chamado dos meus irmãos. Porque se eles chamaram-me a mim, porque algo eles notaram que eu próprio não notava. É como nós vamos na escola, nós não aprendemos com o professor, mas vamos para ser lapidados, trazer de nós aquilo que nós somos. E enquanto militante da FNLA, é isso que ocorre dentro da veste da minha vontade de eu poder concorrer ao cadeirão máximo da FNLA. Como é que está a FNLA internamente? A FNLA internamente não está saudável. Razão pela qual, apesar de que a renovação de mandato é estatutária, é temporária. Quando chega o fim do mandato, há necessidade de renovar mandato, onde que provavelmente quem estiver no comando pode ser reconduzido. Mas o momento que estamos a viver, há um ditado sempre que o mais velho Makuta Nkondo diz que o cão não veste. Então não podemos questionar o sexo do cão, se é cão ou cadela. É a questão que a FNLA está vivendo. Qual é a questão? Triste a realidade. Qual é a questão? A gente a responder, não, tu me disseste Qual que é? a FNLA está na UTI. Ele está. Porque, na verdade, se ele não tivesse, acredito que quer os meus irmãos não correriam para me fazer esse chamado enquanto jovem, sentirem que eu ainda tenho sangue fresco para poder insuflar um novo oxigênio na nossa organização para que ele ganhe mais. Estaríamos num sentido mais suave e encontrar os passos para que assim se definissem os caminhos para ir. Mas se hoje estamos a ver que talvez há um reforço, e eu acredito que quando alguns dos meus amigos, não é? Digo assim, não são da minha faixa, são mais velhos, quando sentiram que o que tinha a intenção de se candidatar, alguns dizem, uau, é a hora. Mas outros disseram, não minimizamos a sua capacidade, a sua eloquência, mas não seria o momento, porque o partido disse, está bom. E é este momento em que o partido está navegado que eu preciso me doar como um sacrifício vivo. Porque se eu não o fizer hoje, em vão será amanhã. Eu não posso dizer ao Agostinho Neto, eu já não sou daquele que espera, mas sou daquele que muitos esperam de mim para trazer solução. Como é que olhas, como é que olhas o contributo de Ngola Kabango e Lucas Ngonda? Olha, na verdade, eu podia dizer que deixa, mas felicito por tocares aí, porque tudo quando se toca, porque é uma necessidade de falar. Vamos assim dizer,
O Angola Cabango está a trazer um contributo concernente ao partido. É um dos militantes que está a mostrar que hoje ele é do que é, foi graças ao partido. Ele está a tentar redimir-se dos seus erros do passado e ele quer ver o seu partido, onde ele entregou toda a sua vida, que este partido ganhe os seus passos. Esse é um grande esforço que o Angola Cabango está a fazer. O Dr. Lucas está no silêncio. E esse silêncio nós não podemos analisar de uma forma determinante, porque ele pode nos trazer uma surpresa. Mas aqui acho que só posso falar do engenheiro Cabango, porque estão ali cruzarem muita coisa, mas é um militante que está a lutar para dar de retorno ao seu partido aquilo que o seu partido lhe ofereceu. Não lhe deu fundos imundos, mas abriu-lhe um know-how que ele conseguiu compreender que nessa vida terrena onde estamos, quem fazer a política tem uma dimensão diferente a quem leva a vida religiosa, que é servir a divindade. Então é isso que o Angola Cabango está a fazer, está a dar um contributo muito positivo, apesar que muitos estão a levar no lado negativo, mas o Angola Cabango nesse momento está a ser um grande impulsionador para que a revolução e o entendimento que o partido não pode ficar refém daqueles que ontem libertar. E há uma linguagem que ele tem usado. Eu, Cabango, quando assim fui, era jovem. Então eu não tenho direito de poder contrapor a ação dos jovens. E acredito que é um dos elementos que os seus paros, mais velhos entre aspas, estão a tentar a dizer que o Cabango é o fomentador. No fundo, não é o fomentador. É aquele que se diz, acho que é em Quimbundo, Tunga, não é? Para lhe conhecer os hábitos. Nós que estamos internamente no partido conhecemos qual é o contributo. Dos dois, quem é o mais conflituoso? Não percebi. Dos dois, quem é o mais conflituoso? Eu acredito que não traria aqui ser conflituoso. Nem um nem outro. Mas é isso que eu pergunto. Dos dois, o que seria mais conflituoso é o atual presidente. Ninian Simbi. Exatamente. Por que eu digo isso? Na verdade, hoje eu estou aqui na veste de candidato, almejando esse cadeirão. Amanhã eu tenho que ter a consciência das dificuldades que eu hei de encontrar neste cadeirão. Não vou encontrar buquês de flor. Dizia o Dr. Lucas que só quem espera buquês de flor é quem vende sal, comerciante. Mas eu, enquanto político, eu tenho que me resguardar o esforço de receber pedras, blocos, na caminhada de organizar a vida social dos angolanos. Hoje estamos na miniatura para o partido, a FNLA, mas a maior intenção é advogar o bem-estar do povo angolano. Não serei suficientemente para agradar todos. Assim como quem criou esse mundo diz, entre aspas, que nos agradou a todos. Mas se o companheiro sair aí na rua, vai ouvir alguém que vai dizer, ui, acredita ainda em Deus. O que é que ele vai dizer? Qual era Deus? Estás a ver? O homem. Então é a mesma coisa que eu deixo aqui uma isenção, quero o atual presidente, ele tem algumas falhas como homem, mas infelizmente é que ele depois não vai retomar da sua falha para que ele se reveja e corrige essa sua falha e voltar a retomar, porque nós somos irmãos. De qualquer das formas, estamos condenados a marchar no mesmo caminho. Se sairmos na veste daquilo que é a FENLA, como angolanos somos irmãos. Hoje o companheiro aqui me fazendo essa entrevista e amanhã dizer, olha, companheiro Quiaco, feita a nossa entrevista, eu senti que você ainda não está capacitado para o efeito. De um lado, eu vou ter que concordar, porque é o eco da sua análise que traz isso à tona. Mas eu não posso te olhar como imbecil ou como alguém que não me quer ver avançar. E é dali onde que o atual presidente, o engenheiro Angola Cabango, sai, porque o engenheiro Angola Cabango, uma das coisas que ele pediu é tirar o partido na letargia, onde que a direção do partido não sabia se definir, encontrar realmente o que é que eles deveriam oferecer para as organizações de massa. Onde o engenheiro Cabango dizia que o partido só sobrevive quando as suas organizações de massa são mexidas. Logo, aí ele foi mal entendido. E aí onde eu disse que seja o mais conflituoso é o presidente, porque ele que está lá naquele cadeirão. O Cabango é um militante, é um membro do Biro Político e Comitê Central. Infelizmente, está a ser carne de canhão na vontade coletiva de uma instituição como a FNLA. O seu partido sente que ainda tem aceitação nas comunidades? Isso até não diria ainda falar ao meu partido. Eu que tenciono, deveria me questionar isso diretamente, se eu sinto isso, que o partido ainda tem aceitação
nas comunidades? E eu lhe responderia rapidamente que sim, porque é este duelo que faz com que hoje eu mesmo enquanto jovem não tenho vergonha de assumir o comando e que é uma grande responsabilidade. Eu sinto isso a cada vez que eu me deparo com um cidadão falando da FNLA, dos três movimentos, eu sinto o que vem no âmago do angolano com relação à FNLA. Parece até ser que a maior atribuição do sofrimento do angolano recai na FNLA por incapacidade, entre aspas, que eles colocam, que a FNLA falhou. Porque o povo angolano entende que quem deveria estar na governação angolana tinha que ser a FNLA, porque foi esse o partido, o movimento que traçou a mêndula revolucionária para que Angola se decretasse ser um Estado. E o primeiro documento que se inscreve ou que se apresenta ao mundo, a primeira ata da Constituição do Estado angolano, é rubricado pelo Avo Oni Roberto. E seguido dos seus irmãos, que era o Agostinho Neto e o Savimbi, lido pelo mais velho Hendrick Vale Neto, que ainda vive, e eu penso que Deus ainda lhe dá vida, que era o porta-voz da UPA, nesta altura, quando vão para o acordo de Alvor. Então, eu tenho essa plena certeza de dizer que, sem medo de errar, que ainda tem a paixão lá nas comunidades de verem a FENELA trazer uma nova caminhada política para o bem-estar dos angolanos. Falou um pouco da história, é mesmo aí onde eu vou. Diziam que o seu partido roubava o dinheiro do país, por isso é que perdeu o poder que tinha. Não, isso não condiz a verdade. O que é a verdade? A verdade é que o pai do nacionalismo, o Iembe, Avro Conde Roberto, ele tinha um sentimento humanista. Ele, quando fez a guerra anticolonial, o seu pensamento era assente em libertar o povo angolano, não mais para vir usar o mesmo povo para o maltratar e ele granjear o outro espaço do poder. Logo quando ele diz, eu me lembro dessa história, meu pai me dizia, o velho onde ele vai, num delege no Kikua, no Uís, e encontrou os seus pares, eles tinham o povo na sua mão, até ele chorou. Ele disse, vocês são teimosos por quê? Eu disse que vocês não tinham condições para manter esse povo aqui. Como é que vocês, se nós lutamos para libertar esse povo, por que nós temos que utilizar o mesmo povo para atingir onde não queríamos atingir? Se o que nós queríamos é ver esse povo liberto. Por que temos que utilizar o mesmo povo? Por isso o velho ordem nega a guerra fratricida, em que não estamos a crucificar a UNITA e o MPLA que deram a continuidade. Porque isso é a natureza. Mas é aí onde o mal-entendido caiu nos demais para crucificarem que o Ordem Roberto era frouxo. E hoje, como o tempo é um grande mestre, está a corrigir as coisas e demonstrar, muitos agora têm a consciência de quem era o Álvaro Ordem Roberto e qual é a maior necessidade que ele tinha por angolano. Tá bem, mas agora, buscando, de acordo com o que acabou de explicar, quer isso dizer que o seu partido, a FENELA, será que estava a querer dizer que seja o partido com maior, ou seja... com maior responsabilidade. Para além de maior responsabilidade, quer dizer que a FENELA seja melhor em termos de políticas traçadas para o povo? Sim. Claramente, dito isso, não tenho medo de esconder isso ou de dizer isso. E assumo, posso até estar assim... deixa-me lá dizer, não queria seguir o Jesus. Posso aceitar que trazem uma cruz e eu fico aí e vou certificar isso. Porque aqui se diz, hoje se nós olharmos o que está a se passar entre o governo e o partido maioritário da oposição, vamos dizer, é como comer a maçã, de manhã uma parte e de tarde também come uma parte. Quer isso dizer que a MPLA e a UNITA, a FENELA é a melhor dos dois? É a melhor dos dois, sem sombra de dúvida. É a melhor porque ela aproxima-se naquilo que é a dor do seu povo. E a razão pela qual, desculpa-me só terminar, é a razão pela qual, se hoje eu estava a ver o Dr. William Toné foi apresentado como comissário da UNITA, e eu acredito que no momento que o sistema usa esse termo de tirar
Carnas Oman e colocar nas unidades onde estavam as tropas da UPA, a intenção era esse, imacular a imagem da UPA, tirar-lhe do rosto do seu povo. E eu acredito que nesse momento é a maior luta que nós temos. Voltar a ressocializar a FNLA, voltar a entregar a FNLA no povo, no coração dos angolanos. Dizer aos angolanos que está aqui aquilo que ontem foi o vosso movimento e hoje um partido, para que todo angolano que tem uma ideia venha a retribuir nele. E a razão pela qual sempre a FNLA é cutucado. Quer isso dizer que o seu partido tem maior aceitação, tem melhores políticas em relação ao UNITA e o MPLA? Exato. Vou lhe abrir aqui um segredo. Eu faço isso por vezes espontaneamente. Eu acho que quando saio da província de Luanda, porque eu sou de Colibengo, ao momento que me dá do sucesso, não. Eu vou aqui pegar umas 4, 3 pessoas vão andar comigo no carro. E eu não digo que eu sou da FNLA. Provoco. E eu sinto que por vezes o povo diz, olha, tudo que estamos a passar, a FNLA é culpado. Se a FNLA assumisse de 75, o angolano não estaria a passar porque ele está a passar hoje. Logo, isso dá-me a entender que, com muita certeza, sem reticências, que, na verdade, o meu partido é o partido que está mais ao lado do povo de que os que se arrogam ser os milhões ou os favoráveis para o povo. Porque os seus afazeres é bíblico. Como vereis os maldosos, os seus atos. E hoje, afinal, muitos dizem, mesmo a questão da democracia, é o que nós estamos a passar nesse momento, são 5 candidatos. O Congresso que elegeu o Dr. Nino, nosso atual presidente, o presidente cessante, era também de 5 candidatos. Pese embora que a nossa democracia tenta mas nós sempre apresentamos intenções de que estamos e podemos estar lá dentro daquilo que se chama o meandro democrático para uma convivência saudável para todos. Na verdade, é aquilo que eu dizia no princípio, né? Até Deus criou o mundo, mas não deixou de deixar alguém aí a sentir-se como se fosse Deus não lhe ama. Agora, quem somos nós? Temos que aceitar esse bocado, porque traz o equilíbrio da própria natureza. Hoje, o irmão que acostar aqui, se eu voltar a dizer que eu sou tal, estaria a mentir. Tenho as minhas falhas, tenho as minhas fraquezas. E é dali depois eu vou precisar se juntar com os demais. Porque isso é para o bem da maioria. Logo, os tais que estamos a falar, que eles não demonstrem isso. Sempre definiram a FNLA como algo que está lá. E esse é um dos elementos que a gente precisamos trazer à ribalta depois desse congresso. Qualquer que vier ser eleito, este é um dos pacotes que a gente vai ainda trazer para que o povo angolano saiba que nós queremos sair de lá do museu, vamos nos tornar, voltar a revivar aquilo que era a escola. Porque hoje todos os partidos políticos querem movimento, isso não é de falar embaixo. O primeiro movimento em Angola é a FNLA. Ele abriu o meandro do pensamento dos demais para que assim também tivessem a mesma intenção revolucionária para libertar Angola. Parece que não há reconhecimento por facto disso, mas não é isso que vai inibir a nossa boa vontade de trazer a FNLA e devolver a alegria no rosto dos angolanos. Quer devolver, como disse, a FNLA, quer trazer a FNLA ao auge. Nessa altura, que mecanismo, o que exatamente trazes na bagagem para trazeres então, para voltares a colocar a FNLA no lugar em que devia estar, segundo o que dizes? Exatamente. Primeiramente, pessoalmente, eu trago 3 pilares fundamentais para uma vida, quer no ponto de vista social, político ou partidário, político ou religioso ou econômico. Primeiro é a educação, visão e a missão. Por que dizer da educação? Um homem educado, ele entende o que é a civilização, respeita e compreende que quando eu termino a raciocinar, começa o meu próximo. Nós na FNLA, digamos que a unidade existe. Muitos podem perguntar por quê? Não, a unidade e a coesão não se pode confundir. A unidade vai ser o corpo, a coesão é o sangue.
Por isso que vedes que os irmãos da FENALA podem ter coisas, mas nunca pegamos aquilo que são as nossas insígnias, começar a diferenciar um com o outro. Continua a ser a mesma coisa. Visão por quê? Visão porque é com a visão que a gente conseguimos compreender a margem que a gente precisamos atingir e como vamos atingir. Eu dizia há bocado que abri um segredo que a minha vida cotidiana é sempre estar ao cidadão mais baixo, para dele eu compreender a real situação do povo angolano. Visão. Cruzada com a educação. Missão. É eu compreender que este mesmo cidadão que eu estou a contar, ele poderá me apedrejar. Mas a minha missão é juntar ele e eu, somos mais fortes, para tornar a nossa pátria de jeito em que cada um podia se orgulhar dele. Há quem diz que a FENALA já não tem espaço para nada, não é? É muito normal alguém dizer isso. Sabe essa palavra? Se você for alguém que não tem visão, você morre. Mas se for alguém de visão, vamos só ver. Temos aqui uma escolhida que Deus nos deu, a nossa Eva. Ele sabe que muitas das vezes, quando na nossa vida assim passional, ele te atira para ti, bem feio. Ele te disse bem feio. No fundo, se você cair naquilo, você lhe perde. Mas se ele te chamar feio, você vai dar um banho, volta, lhe segue amanhã, vai ser a sua companheira. É como aqueles que dizem que a FENALA são aqueles que amanhã, quando a gente organizarmos isso, serão os nossos aliados primordiais. A FENALA com a sua liderança tem futuro? Eu digo, se viveres, vai estar comigo. Tem futuro. Porque com a minha liderança e a equipe, aqueles que me fizeram chamado, eu sei que Deus me ajuntou com pessoas de bem. Sei que não é fácil. Falar da FNL é falar do país. Não é falar de uma coisa pequena, não é fácil. E talvez nessa entrevista alguém vai dizer, não, esse menino tipo está maluco. Não, não estou maluco. Antes de eu assumir isso, porque eu sei o que me espera lá de frente. Uhum. E eu estou preparado para tudo que vir e vier. Para o bem, em pequenas formas, para o bem da FNLA. Em grande forma, para o bem do angolano. Então, não tenho dúvida com isso. Porque eu, primeiramente, não posso ter autodúvida de mim mesmo. Entre os candidatos que fizeram a apresentação de suas candidaturas, quem é que você teme? Primeiro, eu não posso temer ninguém. Eu digo que isso é uma festa. Eu, se não tivesse, só quem teme é o incapaz. Eu sou capaz para responder tudo que vier e que tiver no meu alcance. Logo, eu não posso temer o meu irmão. Por quê? Vença quem vencer, estaremos sempre ligados. Eu disse a priori que a política é como a vida é uma escola. Estamos na prova. Então, não posso temer a prova. Nos deram um fascículo. Cada um faça a tua prova. Aliás, o enunciado, não é? Cada um faça a tua prova. E eu estou convicto que a minha prova vou tirar aquilo que vai satisfazer o júri, não é? Que é o delegado lá do Congresso. Eu estou convicto. Porque eu não trago de mim, trago daquilo que a maioria precisa. Eu vivo com os meus irmãos no mesmo partido. Eu sei as dificuldades que nós vivemos, tremendo. Dos conclaves que existe, ou seja, já realizados, só que a falar conclave realizado pela UNITA, pelo Partido Cidadania, o Partido Liberal e a MPLA vai realizar em dezembro e o vosso está para já, não é? Setembro. Para setembro, exatamente. Como é que olhas para os partidos realizados, ou seja, os congressos realizados por outros partidos e do vosso? Que diferença é que existe? Que diferença é que tem? Já que dizes também que a FNLA é o melhor partido que Angola tem.
Ok, eu ainda podia lhe dizer há pouco aquilo que eu estava a dizer, que uma mais fala mais de que 1000 palavras. Vamos começar com a que vai acontecer antes da nossa, não, depois da nossa, que é do MPLA. Vê a situação que está a ocorrer aí do Higino Carneiro. Tem um Higino Carneiro dentro do MPLA para hoje, o Higino Carneiro vir ser um pré-candidato para eles conseguir, junto dos seus pares, lhe ajudar. Não, porque aquilo não é para o Higino. O Higino vai concorrer é para salvaguardar os interesses do partido dele. Como é que isso se descreve? Isso na FENELA não há. Nós na FENELA sabemos que nós somos... Pese embora com aquela nossa pequena kiri-kiri, como se diz no mundo do atelião, não é? É a natureza do homem. Aquela é a nossa parte mímica para com a FNLA. Ok. Mas nós ainda conseguimos compreender que a cada militante da FNLA é um responsável, é um real pilar para que a FNLA se mantenha. Hoje, se olharmos o princípio daquilo que sempre diz, que patriotismo só caracteriza-se no militante da FNLA. Se eu lhe dizer, companheiro, se saís aí da rua, vais ver um antigo combatente da FNLA, vais lhe notar logo. Eu se te dizer, companheiro, entrepele esse senhor, é anticombatente da FNLA. E quando abrir a boca dele, vais dar conta que é. A juventude que está na FNLA é pelo patriotismo. O militante da FNLA é pelo patriotismo. Não obstante de algumas coisas que acontecem, mas nós somos unidos. Volto a repetir, atenção a TT com a coesão. Não confundamos a coesão e a união. Nós somos unidos. Mas o que nos falta é a coesão. Por que lutam? Se são unidos, lutam constantemente por quê? Um corpo unido pode lutar. Mas constantemente por quê? Não, constantemente, digo, porque é a discussão e a própria luta, é a força da procura das melhores soluções de convivência. Não podemos estar de olhar do lado de mal. Porque mesmo quando as pessoas falam em democracia, a democracia tem muito a ver com isso. Porque a definição mais simples que até a nossa mamã da praça pode entender da democracia é a vontade de todos ser expresso. E isso é que tem havido na FENELA. Nós temos uma democracia tal e qual, quer dizer que depois se não se encaixar, confunde-se muito. Então, por vezes, é aquele show que aparece que não, mas também não discutimos constantemente, não. É porque nós somos mesmo abertos. E somos frontal. Nós não nos arrastamos e não nos anegamos. Nós reconhecemos que somos mesmo irmãos. Mas, ele, por exemplo, o atual presidente não quer dizer que ele seja banido, nem que esse congresso aconteça, mas é uma biblioteca viva que nós temos que amanhã, quero eu, como que é o que estou aqui, se eu passo, vou para lá ir consultar essa biblioteca. E nós, no nosso programa está criação do Conselho de Sábios. E esse Conselho de Sábios é para quê? É para a gente congregar todos esses nossos anciãos anticombatentes. Para que amanhã vamos demonstrar que os conflitos da FENELA já não serão como estão a vir. Porque terá um padrão dos conflitos da FENELA, que é esse Conselho que será criado dos sábios. Qualquer coisa, eles nos chamam. Não obstante, suponhamos que temos que ir ao o dinheiro não influencia nas querelas não, que existem lá do partido. O dinheiro só influencia nas pessoas que têm em mente miúda. Eu digo isso. Por quê? Há uma palavra que sempre... Isso é mais para os bantos, que diz ter filho é riqueza. E muito criticavam. Mas eu até hoje eu concordo. Ter filho é riqueza. Como? Você cuidar bem desses filhos, tratar, educá-los, acompanhá-los. Quando esses filhos se formar, será que você aí não é rico? Os filhos, cada um traga o que você quer. Você, o pai, já não morre. Você não é rico? É rico. Logo, eu digo que na FENELA o problema não é o dinheiro. O problema na FENELA é a educação. Precisamos nos reeducar. Porque o dinheiro é terciário. Chega. Hoje eu estou aqui a concorrer. Não é que eu tenho fundos, não tenho dinheiro. Mas amanhã pode aparecer alguém que vai olhar naquilo que são as linhas de força que eu tenho e ele poder vir apoiar, não. Ou o próprio povo angolano, não vamos dizer esse alguém, o povo angolano, porque enquanto movimento, quem municiou a FNLA para se tornar gigante, e é que esse está a adormecer, foi o povo angolano. E é com este povo que nós continuamos a contar. Se a gente nos revermos, nos reeducar, esta confiança do povo há de se retribuir novamente e nós traremos realmente aquilo que o povo angolano quer. O que dizer da governação do presidente João Lourenço? Olha, da governação do presidente João Lourenço tinha que acontecer.
Eu se bem me lembro quando o presidente João Lourenço nos receba, enquanto líder da JFNLA, eu tivera colocado essa questão ao nosso presidente. Vossa Excelência, com todo o respeito e mérito que tem, quero perguntar uma coisa. Tragas aqui um elemento muito importante, mas eu gostaria que o presidente me dissesse com que força vai contar. Nós estamos aqui, despimos-nos das coras partidárias para a gente ouvirmos aquilo que tem o presidente que vai governar Angola. Se o presidente contar com os seus pares que estão na Assembleia, que farão as leis e depois acabam por rasgar e comeram no mesmo prato, não vão aceitar que o senhor parte esse prato. Porque o senhor tem muita coragem para trazer isso à ribalta e só serás o João Batista. Tragas a mensagem, mas não serás a quem vai concluir. Eu tivera dito isso. Para ele não foi assim tão mal, mas uma coisa que beliscou a governação dele são os conselheiros à sua volta. Ele traga consigo excessivo ressentimento e ódio. Ele tinha várias formas que ele deveria combater aquilo que ele sofreu. Porque nós também olhamos no nosso seio quando a estratização do nosso irmão, do nosso próximo, sentimos. Mas também não é necessariamente que a gente paga o mal com mal. A própria natureza sabe cobrar. Quando você não age por si só, alguém age por você. A própria natureza e o tempo. É isso que o presidente João Lourenço, se ele fizesse isso, hoje o presidente João Lourenço seria um dos presidentes, não sei qual a dimensão ele podia ter, mas infelizmente. Mas, lamentavelmente, também não vamos dizer que se destruiu na totalidade. Ele teve algumas indicações para o bem, mas a falta de educação, o que eu disse à FENLA, vou dizer também ao povo angolano. O povo angolano falta-nos um pouco de educação, quer no ponto de vista social e familiar. Onde nós, quando as pessoas veem hoje o que está a almejar o cadeirão, quando chegar aí, terei amigos a virem me dizer, olha, o ex-presidente, ele te fatigou muito, como dizem, não é? Te maltratou, você também faz a mesma coisa, mas não é essa a intenção. Porque se a gente vai para corrigir alguma coisa, não podemos agir da mesma forma. Então não adiantava a gente gastar tanto esforço para estar ali. É que a atual governação fez. O presidente João Lourenço ele não podia agir consoante a dor daquilo que ele passou na governação anterior. Aí onde foi a grande falha dele. De não saber ouvir, tomar boa nota e depois colocar em prática. Eu acredito também que nenhum homem vai agradar todo mundo. Nenhum homem vai agradar todo mundo. Mas admitamos que precisamos, quando a gente peça conselho em alguém, naquele conselho temos que suprimir lá alguma coisa. Não adianta eu solicitar conselho no companheiro, depois gastas a sua energia, a sua saliva, e eu vou para lá, faço as coisas como eu as imaginei, ou como eu já lhes formatei na minha consciência. Bom, falou de seres uma bala do tiro certo. Se existe, sim, o candidatos por ser a bala do tiro certo. Vou lembrar hoje o falecido meu pai, que a terra lhe seja leve e o Senhor o tenha. Eu, enquanto pequeno, meu pai me fez uma pergunta. Filho, vem cá. Cheguei ao lado do meu pai. Disse, filho, entre você quem é o melhor? Eu tão inocente, disse o melhor é o papá. Disse não. Disse o melhor é o papá. Disse não. Por que o melhor é o papá? Eu descrevi. Papá me põe no colo, assim mesmo, tipo como o dia de hoje. Papá me põe no colo. Papá me dá tudo quando eu quero. Papá, o meu super-herói. Papá traga tudo em casa. E eu, em contrapartida, sou filho do Senhor. O meu pai olhou para mim e riu-se. Disse, não, filho. Para você ter a noção de que entre você e eu, quem é o mais valioso ou importante, isso primeiro tem que começar consigo. Se tu saberes que você é importante, jamais você amanhã vai passar por cima do seu próximo. Depois, quando eu cresci, comecei a entender. E nesse momento, primeiramente, aproveito também aqui parabenizar todos que foram apurados e quero também aqueles que não foram apurados, porque só o facto dele apresentar a intenção, estamos todos de parabéns, porque é princípio de uma festa democrática da nossa família FNLA. Então, logo, eu não posso olhar no meu concorrente
que eu é que sou a bala certa. Eu sou a bala certa. Porque se eu achasse que eu não fosse, não havia necessidade de eu entregar a minha candidatura. Ou a pré-candidatura e eu ser apurado como candidato. Então eu sou a bala certa. Não sei se ele fez compreender. Muito bem. Olhando perspectivas eleitorais, caso seja a cabeça da lista, que mecanismo é que vai utilizar exatamente para superar? Eu, se for sufragado nas urnas da FNLA internamente, o mecanismo a utilizar para tirar a FNLA do sufoco, como diria até para fazer entender, o mecanismo ele está bem posto aí, porque eu tenho, para concorrer, tenho um objetivo. E é mesmo nesse objetivo onde vou encontrar o maior mecanismo. Aquilo que os demais não têm feito é que eu irei fazer. O que é que o MPLA e a UNITA não faz? A UNITA, não vou lá, pelo menos a UNITA e o MPLA, porque não vou perder tempo a falar deles, tenho que falar de mim. Se a minha maior intenção é trazer o bem-estar do angolano, eu tenho que usar o próprio angolano para o bem-estar dele. O maior mecanismo que eu tenho. Primeiro, tem-se havido um dizer, quando chega às eleições, delegado de lista e colocando na intenção do delegado de lista que no final do escrutínio ele tem 10 mil kwanza. É um equívoco. Porque se é um exercício da cidadania e de patriotismo, por que você tem que ir pagar essa pessoa? A pátria nos precisa, todos nós. E é dali de onde tem havido a maior fraude que as pessoas não vejam. Muitos vai para... Porque eu terei a capacidade de chamar a atenção ao cidadão angolano. Vocês querem ver a mudança? Ninguém vai nas urnas fiscalizar, esperar que lhe dão algo em troca. A sua troca será o seu bem-estar. Que naquelas urnas a mudança aí surge. É este o primeiro mecanismo. O povo angolano tem que saber isso. Ao ir, cada um de nós seremos fiscais. Mas não espere em troca de nada. A sua troca é ver o seu país a caminhar no bom caminho. Ser uma Angola em que cada um consegue sentir o ver de ir e voltar. Hoje temos fuga de muitos pensadores, muitas cabeças, quadros, filhos com disseminação positiva acabaram de exilar-se, fugindo do seu próprio país. Por quê? E para os prevaricadores isso lhes convém. É como, vamos dizer, o companheiro é o tio, eu sou o pai. Os meus filhos me fogem, vêm a você. Enquanto que você é o pior que lhes mata. Eu sei de cunhado, eles querem vir na minha casa. Eu estou lhes dando de comer. Cunhado mantém aí. Moral da história. É o que acontece em Angola. O Ocidente é que mais faz plano para que a Angola mantenha assim. E é ele que está recebendo em contrapartida dos nossos irmãos, lhes dando aí condições de convivência mínima, distraindo-los. E aqui Angola fica um deserto. A Angola começa a aparecer como um terreno baldio que ainda não foi registrado por alguém para ser um Estado. Que é extremamente complicado. E há um elemento aqui a terem atenção. Eu quando vi o ministro de Direitos Humanos, não é? O Marci Lopes, a dizer que queria facilitar. A facilitação seria para aquele povo aí, bendito. Eu, Quiaco, já sei como me tratar no meu bilhete. Agora, ao trazer que 250, com mais uma cota do custo que é 10 mil, são 260. Esse cidadão que está abaixo de 1000 kwanza, quando é que ele vai, quer dizer, ajuntar esse valor? Só para ver que aqui está uma abertura, para facilitar em um estrangeiro. E o país começa a fazer o quê? A navegar aí. Pega um angolano para vir comer as migalhas e o estrangeiro leva tudo. O povo angolano deve abrir olho com esse. E nessas eleições o povo não pode admitir esse truque de dizer delegado. Não, eu não sou delegado, eu sou fiscal. Vou fiscalizar para o bem do meu país. E não quero nada de troca aí. Porque quero, nem a FENELA, nem o MPLA, nem que amanhã a FENELA se torne no poder, a FENELA vai viver do orçamento geral, que é um valor que o próprio povo faz para alimentar esses partidos políticos. Nenhum partido político tem a sua fonte de receita que não seja o Orçamento Geral do Estado. E esse Orçamento Geral do Estado é da tutela do povo angolano. E não se pode tornar mendigo ao dono daquilo que é da sua própria... Daquilo que o seu partido recebe do Estado angolano compensa?
Não compensa, primeiro dizer que não vamos olhar, não compensa porque é isso que estamos a dizer, pois estamos a dizer que nesse pleito, caso a nossa candidatura seja sufragado, é um dos elementos também que vamos nos bater. Não vamos culpar tanto, também temos uma quarta parte. Porque como é que vem o orçamento? Aquilo que conseguimos nas eleições. A FENELA teve 66 mil votos. E esses 66 mil votos são convertidos a mil e quantos, que são $10. E aquela conta que temos anualmente, que são 66 milhões, que vem em trancha trimestralmente, que são 15 milhões. Então nós precisamos trabalhar, nós não estamos aí para ficar estático naquele 15, precisamos trabalhar para obter aquilo que nos falta. Já tem quadros para isso? Acha que o pessoal que existe vai aguentar a dinâmica? O pessoal que existe, primeiramente, dentro da FNLA, vai. Tem uma grande intenção que eu tenho. A FNLA, militante da FNLA, é para o povo angolano. Esses jovens que estão aqui, posso vir suprimir aqui 2 deles ou 3 e deixar o companheiro procurar o outro, por eu olhar dentro deles, há um forte para podermos, junto, fazermos a FNLA um potencial partido para trazer a vida dos angolanos no bom estágio. Então, não tem, a FNLA é para todos os angolanos. Qualquer angolano pode ir lá para descrever a sua ideia. Então, não me dissocializo aqui e dizer que não há quadro, não. Se Angola tem quadro, a FNLA tem esperança de ter quadros para efetivar a sua atividade política durante o quinquênio que vem de 2027 a 2030. Já terminando, já indo o tempo urge, quer já... Porque que os militantes do seu partido devem depositar o seu voto assim? Os militantes do meu partido devem, e não só, eles têm crédito em mim. Primeiro eu disse na abertura que eu recebi um chamado. Não foi minha livre, espontânea vontade da minha casa vir correr porque quero me candidatar. Não. Eu recebi o chamado. Vou aqui lembrar, triste a memória, eu perdi o meu primogênito em fevereiro deste ano. E tive aquele filho, não tinha 16 anos em condições. E era como o meu sangue forte para mim. Quando de maneira que meu filho morreu, eu decidi praticamente abandonar tudo. Mas só nisso, ver a telepatia que houve, uns depois de sair naquela, começaram a me ligar. Irmão Quiaco, levanta a cabeça. Você sabe que há muita gente que espera de ti. Não tenta você pensar em abandonar o caminho que você escolheu. Mundo de Deus, estou a dizer isso. Era um pensamento meu, mas começou a sair antes de eu divulgar isso. Então, eu sou uma pessoa, tive que recuar com a minha decisão, ouvir os meus irmãos. E é essa a razão que me deu a coragem de eu aceitar isso. E que muitos até me perguntaram, você, não, aqui a questão eu não vou levar, porque isso é da maioria. Esses que me chamaram é a maior força e a maior capacidade da nossa caminhada. Então, é dali, se eles me chamaram, antes de eu ser melhor, eles devem ser os primeiros melhores do que eu. E é dali de onde está a minha maior segurança e esperança. Não estou preocupado, porque eu sei, eu estou a responder à chamada do meu partido, dos meus irmãos, e é com eles que eu tenho que contar. Não importa a resposta que vier ou o resultado. Serei sempre a defender lá. Estarei sempre para dar aquilo que eles sabem que eu sei dar. Bom, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos. Sim, então desejamos que, assim que voltamos a contactar, gostavam que aceitassem o nosso convite. Estaremos sempre a vosso dispor. Então, A nação agradece. muito obrigado. Aqui fica mais uma edição do programa Turbilhão da Sociedade, que tivemos aqui a analisar sobre aquilo que vai ser, então, a trajetória de um dos candidatos à presidência da FNLA, que falou aqui conosco, esteve aqui a fazer análises quanto aos temas que aqui fomos discutindo, mas aqui a responsabilidade fica para aqueles que vocês
já sabem, avisar sempre todos os vizinhos teimosos, há sempre um assunto para debate. Estou contigo.